Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 132, dia 13 de dezembro de 2023. Pedro nega Jesus. Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 62. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo, Pedro para fora chorou amargamente. Lucas 22, 54 a 62. Os versículos que lemos agora descrevem a queda do apóstolo Pedro. É uma passagem que é profundamente humilhante para o orgulho do homem, mas singularmente instrutiva para os verdadeiros cristãos. A queda de Pedro foi um farol para a igreja e provavelmente preservou milhares de almas da destruição. É uma passagem que fornece uma forte prova de que a Bíblia é inspirada e que o cristianismo é de Deus. Se a religião cristã tivesse sido invenção de homens sem inspiração, então seus primeiros historiadores nunca nos teriam dito que um dos principais apóstolos negou seu mestre 3 vezes. A história da queda de Pedro nos ensina, em primeiro lugar, quão pequenos e graduais são os passos pelos quais os homens podem cair em grandes pecados. Os vários passos da queda de Pedro são claramente assinalados pelos evangelistas. Eles devem sempre ser observados na leitura desta parte da história do apóstolo. O primeiro passo foi a orgulhosa autoconfiança. Embora todos negassem a Cristo, mas ele nunca o faria. Ele estava pronto para ir com ele, tanto para a prisão quanto para a morte. O segundo passo foi a negligência indolente da oração. Quando seu mestre lhe disse para orar, para que não caísse em tentação, ele cedeu à sonolência e foi encontrado dormindo. O terceiro passo foi a indecisão vacilante. Quando os inimigos de Cristo vieram sobre ele, Pedro primeiro lutou, depois fugiu, depois voltou-se novamente e finalmente seguiu de longe. O quarto passo foi misturar-se com más companhias. Ele entrou na casa do sumo sacerdote e sentou-se entre os servos junto ao fogo, tentando esconder sua religião e ouvindo e vendo todo tipo de mal. O quinto e último passo foi a consequência natural dos 4 anteriores. Ele foi dominado pelo medo, quando de repente foi acusado de ser um discípulo. A armadilha estava em seu pescoço. Ele não podia escapar. Ele mergulhou mais fundo no erro do que nunca. Ele negou o seu abençoado mestre 3 vezes. O mal, lembre-se, já havia sido feito antes. A negação era apenas a doença, chegando ao auge. Tenhamos cuidado com o início da apostasia, por menor que seja. Nunca sabemos a que podemos chegar se uma vez deixarmos a estrada do rei. O cristão professo que começa a dizer sobre qualquer pecado ou mau hábito é apenas um pequenino, está em perigo iminente. Ele está semeando sementes em seu coração que um dia brotarão e darão frutos amargos. É um ditado caseiro que diz:
Se os homens cuidarem do centavo, então as libras cuidarão de si mesmas. Podemos emprestar uma boa lição espiritual do ditado: o cristão que guarda seu coração diligentemente em pequenas coisas será guardado de grandes quedas. A história da queda de Pedro nos ensina, em segundo lugar, até que ponto um verdadeiro crente pode retroceder. A fim de ver esta lição claramente, todas as circunstâncias do caso de Pedro devem ser totalmente ponderadas. Ele foi um apóstolo escolhido de Cristo. Ele havia desfrutado de muitos e grandes privilégios espirituais. Ele tinha acabado de receber a ceia do Senhor. Ele tinha acabado de ouvir aquele maravilhoso discurso registrado nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Ele tinha sido avisado mais claramente de seu próprio perigo. Ele havia se gabado muito alto, que estava pronto para qualquer coisa que pudesse acontecer com ele. E, no entanto, esse mesmo homem nega seu gracioso mestre, e isso repetidamente após intervalos, dando-lhe espaços para reflexão. Ele o nega 1, 2 e 3 vezes. O melhor e mais elevado crente é uma pobre criatura fraca, mesmo em seus melhores momentos. Quer ele saiba ou não, ele carrega dentro de si uma capacidade quase ilimitada de maldade. Por mais justa e decente que sua conduta externa possa parecer, não há enormidade de pecado em que ele não possa correr, se ele não vigiar e orar, e se a graça de Deus não o sustentar. Quando lemos as quedas de Noé, Ló e Pedro, só lemos o que pode acontecer a qualquer um de nós mesmos. Nunca vamos presumir. Nunca nos entreguemos a pensamentos elevados sobre nossa própria força ou menosprezemos os outros. Seja o que for que orarmos, oremos diariamente para que possamos andar humildemente com Deus. Miqueias 6:8. A história da queda de Pedro nos ensina, em terceiro lugar, a infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma lição que é trazida à tona com mais força por um fato que só é registrado no Evangelho de Lucas. É-nos dito que quando Pedro negou a Cristo pela terceira vez e o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Essas palavras são profundamente tocantes. Cercados por inimigos sedentos de sangue e insultantes, na plena expectativa de ultrajes horríveis, um julgamento injusto é uma morte agonizante para expiar o pecado. O Senhor Jesus ainda encontrou tempo para pensar bondosamente em seu pobre discípulo errante. Mesmo assim, ele queria que Pedro soubesse que ele não se esqueceu dele. Com tristeza, sem dúvida, mas não com raiva, ele se virou e olhou diretamente para Pedro. Havia um significado profundo naquele olhar. Foi um sermão que Pedro nunca esqueceu. O amor de Cristo para com seu povo é um poço profundo que não tem fundo. Nunca o medimos por comparação com qualquer tipo de amor humano. Ele excede todos os outros amores, tanto quanto a luz do sol excede a luz das velas. Há sobre isso uma mina de compaixão, paciência e prontidão para perdoar o pecado de cujas riquezas temos apenas uma vaga concepção. Não tenhamos medo de confiar nesse amor quando sentimos nossos pecados pela primeira vez. Nunca tenhamos medo de continuar confiando nele depois de termos crido uma vez. Nenhum homem ou mulher precisa se desesperar, por mais longe que tenha caído, se eles apenas se arrepender e se voltar para Cristo. Se o coração de Jesus foi tão gracioso quando foi prisioneiro na sala de julgamento, então, certamente, não precisamos pensar que ele é menos gracioso quando está sentado em glória à destra de Deus. A história da queda de Pedro nos ensina, por último, quão amargo é o pecado para os crentes quando eles caíram nele e descobriram sua queda. Esta é uma lição que se destaca claramente na face dos versículos diante de nós.
É-nos dito que quando Pedro se lembrou da advertência que recebera e viu o quão longe havia caído, saiu e chorou amargamente. Ele descobriu por experiência a verdade das palavras de Jeremias. É um mal, é uma coisa amarga ter abandonado o Senhor. Jeremias 2,19. Ele sentiu profundamente a verdade das palavras de Salomão. O apóstata de coração será preenchido com seus próprios caminhos. Provérbios 14:14. Sem dúvida, ele poderia ter dito com Jó: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. A dor assim, lembrando-nos sempre, é companheira inseparável do verdadeiro arrependimento. Aqui reside a grande distinção entre arrependimento para a salvação e remorso inútil. O remorso pode tornar um homem ou uma mulher infeliz, como Judas Iscariotes, mas não pode fazer mais. Não o conduz a Deus. O arrependimento torna o coração de um homem ou de uma mulher suave e sua consciência sensível, e se manifesta em voltar-se sinceramente para seu Pai Celestial. As quedas de um professor sem graça são quedas das quais não há como se levantar novamente. Mas a queda de um verdadeiro santo sempre termina em profunda contrição, auto-humilhação e mudança de vida. Antes de deixarmos esta passagem, prestemos atenção para que sempre façamos bom uso da queda de Pedro. Nunca façamos disso uma desculpa para o pecado. Aprendamos com sua triste experiência a vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Se cairmos, vamos acreditar que há esperança para nós, assim como havia para ele. Mas, acima de tudo, lembremos-nos de que se cairmos como Pedro caiu, devemos nos arrepender como Pedro se arrependeu, ou nunca seremos salvos. Amém. Em continuação. Senhor, louvado seja o teu santo nome por todo perdão que o Senhor nos deu dos nossos pecados, do meu pecado. Que o teu nome cresça, Pai, e que o meu diminua. Amém e amém.